Eu fico muito feliz de iniciar esse ano aqui com vocês, podendo compartilhar a mensagem de Deus, podendo compartilhar o Evangelho do Senhor. Eu quero te convidar a abrir comigo a sua Bíblia, lá na carta do apóstolo Paulo a Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 3, Novo Testamento, lá no finalzinho, 1 Timóteo, capítulo 3. Fiquei muito feliz também quando eu estava ali atrás e eu vi o Denis e a Keila entrando, e lembrei que no final do ano passado nós tivemos uma batalha de oração clamando pela vida do irmão da Keila, e nós tivemos notícias de que no final desse ano ele conseguiu inclusive passar com a família, né, Keila? Sim. E ficamos felizes por isso, nosso coração se alegra. Um milagre, porque não era para ele estar aqui. Foi 2 AVC, do lado esquerdo e do direito. Esses dias ele está ainda fazendo o processo, né? Tomando o medicamento que está avaliando o sangue dele. Então é mais uma vitória. Não ficou nenhuma sequela. Ele no começo teve um pouco que estava com dificuldade de pegar alguma coisa. E ontem foi aniversário da minha cunhada, nós estávamos com eles. E você vê que ele já pega normalmente. Então o nome de Deus seja glorificado na vida dele. Amém. Perguntam se Deus ainda atua hoje em dia. Nós temos a resposta. Nosso Deus está vivo e continua atuando em nosso meio. Amém? Obrigado por compartilhar esse testemunho, querido. Vamos ler 1 Timóteo, capítulo 3. Nós vamos ler alguns versículos, tá? Acompanhe aí na sua Bíblia comigo, a partir do versículo 1. Se você olhar o título da sua Bíblia, deve estar algo parecido assim como bispos e diáconos, ou a escolha de líderes, ou algo do tipo aí na sua Bíblia. Diz assim o apóstolo Paulo, escrevendo ao seu filho na fé, Timóteo: esta afirmação é digna de confiança. Se alguém deseja ser bispo, deseja uma nobre função. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, moderado, sensato, respeitável, hospitaleiro e apto a ensinar. Não deve ser apegado ao vinho, nem violento, mas sim amável, pacífico e não apegado ao dinheiro. Ele deve governar bem a sua própria família, tendo os filhos sujeitos a ele com toda a dignidade. Pois, se alguém não sabe governar a sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Não pode ser recém-convertido para que não se ensoberbeça e caia na mesma condenação que caiu o diabo. Também deve ter boa reputação perante os de fora, para que não caia em descrédito nem na cilada do diabo. Os diáconos, igualmente, devem ser dignos, homens de palavra, não amigos de muito vinho, nem de lucros desonestos. Devem apegar-se ao ministério da fé com consciência limpa. Devem ser primeiramente experimentados, depois, se não houver nada contra eles, que atuem como diáconos. As mulheres, igualmente, sejam dignas, não caluniadoras, mas sóbrias e confiáveis em tudo. O diácono deve ser marido de uma só mulher e governar bem os seus filhos e a sua própria casa. Os que servirem bem alcançarão uma excelente posição e grande determinação na fé em Cristo Jesus. Escrevo-lhes estas coisas, embora espero ir vê-los em breve. Mas se eu demorar, saiba como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Não há dúvida de que grande é o mistério da piedade. Deus foi manifestado em corpo, justificado no Espírito, visto pelos anjos, pregado entre as nações, crido no mundo, recebido na glória. Versículos 4 e 5 dizem assim: ele deve governar bem a sua própria família, tendo os filhos sujeitos a ele com toda a dignidade. Pois, se alguém não sabe governar a sua própria família, como poderá cuidar
da Igreja de Deus? No final do ano passado, acredito que no penúltimo Geran que nós tivemos lá na casa da Denise e do Enio, que é o nosso grupo de estudos bíblicos ao redor da mesa, penúltimo porque o último eu não participei, mas eu lembro que foi no penúltimo. Nós estávamos conversando lá no Geran e falávamos sobre a importância de nós, como cristãos, termos uma vida cheia do Espírito, uma vida cheia do Espírito Santo. E nós começamos a conversar ali sobre essa vida cheia do Espírito Santo, como ela é importante para aqueles que fazem parte da igreja. Essa vida cheia do Espírito Santo fez com que homens e mulheres de Deus trouxessem a igreja até nós nos dias de hoje. E essa vida cheia do Espírito Santo, ela faz manifestar em nós inúmeros dons, ousadia, capacitação e um monte de outros benefícios que Deus comunica a nós através do seu Espírito Santo. E foi muito interessante que eu lembro que a gente estava conversando ali ao redor da mesa e de uma forma muito natural a nossa conversa e o nosso diálogo, ele foi caminhando no seguinte sentido. Nós chegamos a essa pergunta: e se nós trouxéssemos essa excelência de uma vida cheia do Espírito Santo da igreja para o nosso dia a dia? E se nós levarmos essa excelência de uma vida cheia do Espírito Santo da igreja para o chão da vida, onde a vida acontece, com a nossa família, na nossa vida profissional, na sociedade onde nós estamos inseridos, aqueles que estudam na vida acadêmica, como seria isso? Como seria levar essa vida cheia do Espírito para outras áreas da nossa vida, que não apenas dentro da igreja, quando nós nos reunimos, ou aos domingos, ou às terças e quintas, ou nos gerãs da vida? Como que seria isso, né? É interessante que no nosso meio evangélico, e você que está aqui já deve ter escutado falar diversas vezes sobre essa possibilidade, ou esse termo, né, ser cheio do Espírito. É muito comum a gente escutar isso no nosso ambiente evangélico, ainda mais se você frequentar aqueles ambientes evangélicos chamados pentecostais ou renovados, que são nosso berço. Frisa-se muito a importância de você ter uma vida cheia do Espírito. Você, homem de Deus ou mulher de Deus, ter uma vida cheia, plena do Espírito. Agora, a pergunta que nos fica é: o que significa para esses ambientes dizer assim, é importante ter uma vida cheia do Espírito? O que significa para esses ambientes de igreja, evangélicos, pentecostais, renovados, dizer ou afirmar para mim e para você que é importante nós termos uma vida cheia do Espírito? Bom, quando se diz isso nesses ambientes, o que está se buscando é que, em tendo uma vida cheia do Espírito, nós teremos agora uma atuação relevante ou mesmo impactante dentro da igreja. Quando nos motivam a ser cheios do Espírito, a buscarmos uma vida plena do Espírito nesses ambientes, o que estão propondo para nós é: seja cheio do Espírito, porque a partir desse momento a sua vida vai começar a ser relevante dentro desse contexto de igreja local. Isso significa dizer que você vai ter dons despertados na sua vida, que você vai começar então a pregar com ousadia, a testemunhar a sua fé com intrepidez, que você vai passar então
operar milagres através da sua vida. Isso significa que talvez você fale em outras línguas ou em novas línguas. Isso tudo são sinônimos de ser cheio do Espírito. Tudo isso é muito bom, tudo isso é válido, é sadio, e nós devemos buscar isso como realidade para a vida e para o avivamento constante da nossa igreja local. Isso é lícito, é algo que nós devemos nos agarrar a essa verdade. Nós precisamos ser cheios do Espírito para que a nossa igreja ela permaneça e continue viva. Agora, eu repito, se nós pegarmos essa mesma excelência de ter intrepidez, ousadia, de sermos capacitados, de sermos cheios, de sermos plenos, de termos esse ímpeto de ir adiante e trouxermos para a nossa vida em família. E trouxermos tudo isso de belo, de lindo, de maravilhoso para dentro do nosso lar, da nossa casa, quando as portas se fecham. Dentro. Como seria isso? Como seria isso? E existem algumas coisas, irmãos, que eu acho que a gente tem que constantemente trazer à nossa memória. E que eu constantemente busco trazer também à minha memória. Eu, Rodrigo, falando. Por que isso é importante? Porque tem, às vezes, termos que nós utilizamos no nosso dia a dia, que eles se tornam tão corriqueiros que nós esquecemos a profundidade que eles carregam. Por exemplo, quando nós falamos assim, é importante que você tenha uma vida cheia do Espírito, ou é importante ser cheio do Espírito, é uma frase comum, nós escutamos com muita frequência, mas de que Espírito nós estamos falando? De que Espírito nós estamos falando? Qual é esse Espírito que nós falamos assim, é importante ter a vida cheia, abundante dele? Esse Espírito que nós estamos falando, ele é Deus. Ele é parte integrante do Deus que nós cremos, que é Pai, Filho e Espírito. Esse Espírito, ele é o Espírito Santo, o Espírito de Deus, o Espírito que é Deus. Quando nós nos referimos a esse Espírito, o Espírito que nós estamos falando é o Espírito que estava em ação desde a criação do mundo. Quando nós lemos lá em Gênesis capítulo 1, versículo 1, o que nós lemos? Que a terra era sem forma e vazia e que o Espírito de Deus, ele pairava sobre a face das águas. Quando nós falamos que é importante ter a vida cheia do Espírito, nós estamos falando desse Espírito que pairava e que colocou ordem ao caos. Que quando eu e você, nós somos, pela infinita graça e pelo infinito amor de Deus, alcançados para Deus, quem nos convence internamente é o Espírito. Foi Ele que um dia nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo, e fez com que os nossos joelhos se dobrassem diante da cruz. Humanamente falando, o nosso coração duro nunca se renderia a essa mensagem. Que mensagem é essa? De um Deus pregado na cruz há 2000 anos atrás. Que sentido faz isso? Mas esse Espírito testificou em nosso interior, mostrou para nós a nossa vida pecaminosa e nos fez nos render de joelhos a esse Deus. É desse Espírito que nós estamos falando.
quando nós dizemos que é importante ter uma vida cheia do Espírito. E quando esse Espírito nos convence do pecado, da justiça e do juízo, é esse Espírito, esse mesmo Espírito, que nos dá uma nova vida, que nos dá um novo nascimento. Sim, nós nascemos de novo. Nós nascemos de Deus, nascemos do Espírito. Essa nova vida é gerada em nós por meio do Espírito de Deus. E quando nós nascemos de novo, é esse Espírito que habita em nosso interior. Nós nos tornamos templo do Espírito Santo de Deus. Nos tornamos casa, habitação de Deus, lugar de Deus. Eu gosto muito de igrejas históricas, a arquitetura da igreja, né? E gosto muito de igrejas de interior também. Em geral, igrejas católicas são muito bonitas, decoradinhas, e capelas também gosto muito. Na faculdade que eu fiz tinha uma capela linda, e em alguns momentos eu ia, me refugiava lá e ficava quieto lá umas 2 horas, só eu em silêncio com Deus. E eu pensava assim, olha, se eu fosse Deus eu não ia querer sair desse lugar. Silêncio, bonito, calmo, tranquilo. Mas sabe o que é mais belo em Deus? É que diante de tantas arquiteturas bonitas que nos enchem os olhos, diante de tantos lugares bem decorados, calmos, tranquilos, Deus não escolhe habitar em nenhum desses lugares. Deus, por intermédio do seu Espírito, escolhe habitar a minha vida e a sua vida. E de verdade, às vezes a minha vida é tão bagunçadinha, eu falo, Deus, só o Senhor, pelo teu infinito amor e misericórdia, para habitar e morar conosco. Então é desse Espírito que nós estamos falando, que habita em nossas vidas e nos torna templo dele. O Espírito Santo, ao qual nós estamos falando, e que falamos assim, importante ser cheio dele, ele não é uma força, uma energia, um interruptor, não é uma sensação, um arrepio, ele não é uma magia, ele é uma pessoa que espera de nós um relacionamento com ele. Ele é uma pessoa que carrega em si inteligência, vontade, sentimento. Quando nós lemos o Novo Testamento, nós vamos perceber que esse Espírito que habita em nossas vidas, ele tem ciúmes de nós. Olha que isso, Deus tem ciúmes de nós. E do nosso interior, o Espírito de Deus nos faz clamar, Abba, Pai, Paizinho. Do nosso interior, esse Espírito nos faz dizer, Pai, eu te quero, eu te quero. Esse desejo que nós temos de nos levantar e olhar para o céu e querer ter um contato com Deus, essa motivação que nós temos de levantar e falar, eu quero congregar, não é propriamente só nossa, mas é o ímpeto do Espírito de Deus em nosso interior, nos movendo a ter um contato com esse Deus que é o nosso Pai, que é o nosso Criador, que é o nosso Senhor. É desse Espírito que nós somos convidados a ser cheios, e a ser cheios dele, não apenas aqui na igreja, mas eu diria, sobretudo, fora da igreja. Transbordar desse Espírito aqui, mas também no nosso lar, na nossa família. Nesse texto que nós lemos aqui, em 1 Timóteo, capítulo 3, Paulo está instruindo o seu filho na fé,
sobre a escolha de pastores, diáconos e líderes para atuarem na Igreja de Jesus. E uma característica para a escolha desses líderes na época do Novo Testamento, especificamente nessa era apostólica, que o apóstolo Paulo estava escrevendo aqui, uma característica para se escolher um líder é que essa pessoa devia ser cheia do Espírito Santo. Um líder para atuar na Igreja de Cristo, àquela época, devia ser uma pessoa cheia do Espírito. Agora, Paulo, quando escreve essas orientações a Timóteo sobre a escolha desses líderes, ele enumera dentre as características que, além de a pessoa ser cheia do Espírito, ela deve estar comprometida em cuidar bem da sua casa, da sua família, governar bem o seu lar, o seu cônjuge e os seus filhos. Eu penso que é como se Paulo, e aqui são palavras minhas, né? Como se Paulo ele dissesse mais ou menos assim: cara, você quer trabalhar na igreja? Eu acho isso excelente, porque trabalho nós temos e temos de sobra, e falta mão de obra. Tem muito trabalho na igreja. Você sente Deus te chamando para isso, cara? Ótimo. Mas olha primeiro para a sua família. Direciona primeiro o olhar para a sua casa. Direciona primeiro o olhar para os seus. A começar do seu pequeno mundo, depois você expande isso para a igreja. Porque como você poderá se preocupar com a igreja se você não consegue governar bem o seu próprio lar? É como se Paulo estivesse dizendo isso. Eu quero, incentivo, motivo e digo que é uma nobre função, muito gratificante trabalhar na igreja. Mas cuide primeiro da sua casa, do seu lar, da sua família. Eu acho isso de uma sensibilidade e de uma pertinência incrível do apóstolo Paulo. Incrível. E eu digo isso com muita tranquilidade. Por quê? Porque nós que já fazemos parte da igreja há algum tempo e já estamos envolvidos com liderança de igreja há bastante tempo, nós conseguimos perceber o quão prejudicial é para uma família ou para um lar ver a figura do pai ou da mãe, do marido ou da esposa ser um grande medalhão na igreja, uma pessoa cheia do Espírito na igreja, mas em casa, aquela pessoa que é cheia de zelo na igreja, ela se torna alguém indiferente no lar. Indiferente. Uma pessoa às vezes cheia de arrogância, às vezes cheia de autoritarismo, não aberta ao diálogo, às vezes cheia de violência verbal, e nós poderíamos dizer que, tristemente, às vezes até violência física, e a lista seria grande. Isso sem demonstrar nenhum tipo de arrependimento perante os seus, dentro de casa, dentro da família. O mesmo pode-se dizer de algumas mulheres que na igreja são aquelas varoas valorosas, né? Mas que dentro de casa, no lar,
às vezes se tornam uma espécie de rota, batendo em revista o seu marido e os seus filhos. Repreendem tudo, em todo canto no lar, e às vezes acabam repreendendo até a admiração dos seus filhos e do seu marido. Eu tive um amigo na verdade, nessa época, eu de alguma maneira liderava o ministério que ele fazia parte, né? Ele era um adolescente e quase jovem, e eu me lembro que ele tinha medo de ir para casa, não fazia nada de errado, mas a gente saía para jogar bola, para fazer alguma coisa, ele tinha medo de chegar em casa. E uma vez, com muito cuidado, a gente foi conversando e falei: por que você tem esse medo de chegar em casa, né? Eu vou chegar em casa, minha mãe cheira os meus dedos, ela abre os meus olhos, cheira o meu boné, vê os meus bolsos, só depois eu posso entrar em casa. Ela quer saber com quem eu andei, que tipo de comida eu comi, com quem eu conversei, que música eu escutei. E a mãe desse indivíduo, na igreja, era um expoente. E em casa, dava medo nos filhos e no marido. E isso mexeu muito comigo naquela época, né? E hoje, tristemente, esse menino não está mais na igreja. Não está mais, né? Não tem nenhum apreço por esse ambiente que nós estamos aqui. Talvez nós saibamos a resposta. Homens e mulheres que no cultivo de uma espiritualidade, às vezes doentia, eles acabam assim segmentando. Uma é a vida da igreja, outra é a vida em casa, outra é a vida profissional. Vai colocando em caixinhas. Não existe isso. A vida é uma só. Você pode até assumir papéis diferentes, enquanto na igreja, enquanto em casa, enquanto no seu trabalho, mas o seu caráter, o seu ímpeto e o seu ser cheio do Espírito pode transbordar para essas áreas também. Pode ser levado também para essas áreas. Homens e mulheres que infelizmente se esqueceram, né, assim, do valor de uma simples oração do Pai Nosso em família, de assistir, o valor de assistir filme junto com a sua esposa, o seu cônjuge, os seus filhos, o valor de namorar com o marido ou com a esposa, o valor de brincar com os filhos, de fazer castelinho de areia, de colorir, desenhar. Tudo isso é pequeno, né? É bom é o que é na igreja. Se esqueceram de tudo isso, mas sabem muito bem assumir púlpitos, plataformas e usar de ousadia, de intrepidez e de tudo mais. Como eu disse, tudo isso é muito bom, é lícito, mas isso deve ser também uma realidade carregada para fora daqui, para a nossa vida enquanto atuantes em todos esses ambientes onde nós fazemos partes. Infelizmente, nós temos percebido ao longo de décadas desse tipo de espiritualidade que foi cultivada, as igrejas sendo muito bem supridas, obrigado, e as famílias clamando pela atenção dos seus, clamando pela presença e pela atenção deles dentro de casa. Bom, nesse sentido, o apóstolo Paulo, ele diz duas coisas muito importantes aqui nesse capítulo 3. Nos versículos 4 e 5, ele fala assim, olha, ele deve governar bem a sua própria família, tendo os filhos sujeitos a ele com toda a dignidade. O apóstolo Paulo fala sobre
governar a sua família. Isso está muito fresco na nossa memória aqui no Brasil, porque nós assistimos a semana passada a troca de governo federal e estadual. Se tem uma coisa que nós aprendemos é que ninguém governa nada sozinho. Governar é um ato que se faz em equipe, em conjunto, um com o outro. E dentro do lar, a mesma coisa. Dentro do ambiente familiar, governar também se faz com as pessoas que estão inseridos dentro daquela casa, dentro daquele ambiente. Governar dentro do lar é governar um para o benefício do outro. Não governar em benefício de si próprio, mas é o marido governando em benefício da esposa e dos filhos. A esposa governando em benefício do marido e dos filhos. Os filhos, na medida do possível, governando em benefício dos seus pais. São os maridos dedicando toda a honra às esposas, as esposas dedicando toda a honra aos maridos, os pais dedicando toda a honra aos filhos, os filhos dedicando, na medida do possível, toda a honra aos seus pais. Na linguagem evangélica, bíblica, sabe o que isso quer dizer? É o coração dos pais se convertendo aos filhos e o coração dos filhos se convertendo aos pais. Isso é bíblico. É o governo dentro do lar. É Deus atuando no seio familiar. É a vida plena do Espírito se estabelecendo dentro de casa. A partir do núcleo familiar. E é interessante a gente fazer esse parênteses, né? Porque nós falamos do núcleo familiar, de quando você fecha a porta para dentro, ainda que você more no quintal com um monte de parentes, a gente está falando do seu núcleo familiar. Você e os seus. Você tem uma família expandida, mas você tem a sua família nuclear. Aqueles que você deve lutar e batalhar por eles a todo custo. A todo custo. Governar também é admitir erros, é pedir perdão, é corrigir rota, é recomeçar. Se tem um lugar que nós recomeçamos sempre, é na família. Sempre. Porque se tem um lugar onde nós erramos, é no ambiente familiar. E se tem um lugar onde nós podemos recomeçar, é no ambiente familiar. E se tem um lugar que é muito humano, você olhar para o outro e pedir desculpa, é no ambiente familiar. Existe graça, existe Deus nisso. Você olhar para o outro e falar, me desculpe, eu errei. E ele diz aqui para que governe com dignidade. Ele deve governar bem a sua própria família, tendo os filhos sujeitos a ele com toda a dignidade. Com toda a dignidade. Irmãos, o cônjuge e os filhos, eles não são e nunca serão objetos inanimados. O cônjuge e os filhos são homens e mulheres, meninos, crianças, meninas, feitos à imagem e semelhança do nosso Deus, feitos para refletirem a glória de Deus. Portanto, devem ser tratados com toda a dignidade, apesar das falhas, dos defeitos e dos erros que possam surgir. Então nós podemos entender que aquele Espírito que nos concede intrepidez para pregar, Ele pode também nos conceder dentro de casa essa mesma intrepidez para trazer palavras de vida na nossa casa. Não palavras de destruição, mas palavras que promovem vida dentro de casa. Aquele mesmo Espírito que nos dá ousadia para evangelizar,
é o mesmo Espírito que dentro de casa pode nos dar ousadia para pegar na mão dos nossos, orar e falar: vamos alçar novos voos. A gente tem novos projetos, novas metas e a gente vai adiante. Aquele mesmo Espírito que nos capacita, às vezes no púlpito ou numa cadeira de igreja, a exortar o outro, é o mesmo Espírito que dentro do lar pode nos capacitar a corrigir os nossos com palavra de brandura, com palavra de amor, com palavras que curam. Ser cheio do Espírito na nossa família. Eu acredito que é uma grande possibilidade que nós temos ao nosso alcance e que nós podemos, dentre as metas que nós traçamos, colocar também essa. Eu quero ter uma vida cheia do Espírito dentro da minha família, dentro do meu lar, cuidando bem dos meus. Agora, é bom que se diga, e é óbvio, que isso não significa que você vai ter um lar perfeito. Eu não acredito em fotos de lares perfeitos e que por trás daquela foto não tenha muita superação de erros e de equívocos que são ali tidos dentro daquele lar. Mesmo cultivando uma vida cheia do Espírito no lar, a gente vai se estressar, vai ficar nervoso, a gente às vezes vai ficar irritado, porque tudo isso faz parte da dinâmica daqueles que estão comprometidos em cuidar da casa, em cuidar do lar. Quem não está comprometido com isso não se estressa, não fica irritado, não está nem aí. Mas quem está comprometido com o lar, com a casa, tudo isso é pertinente. O grande benefício é que quando nós cultivamos uma vida cheia do Espírito dentro do lar, nós podemos saber que Deus tem atuado em nós e através de nós. E que mesmo errando, nós buscamos fazer o melhor para os nossos. Amém? Nós possamos buscar essa vida cheia do Espírito também no nosso ambiente familiar. Vamos ficar em pé? Vamos orar nesse sentido? Eu quero contar aqui, antes de encerrar, uma experiência, né? Eu agradeço a Deus também por esses alertas que a Débora sempre me fez. Às vezes a Débora pedia para eu fazer alguma tarefa de casa, alguma tarefa doméstica, ou tarefa do lar, ou consertar alguma coisa em casa, e eu fazia às vezes aquilo de qualquer jeito, fazia de qualquer maneira, fazia para acabar logo, fazia com muita má vontade, sabe? E eu me lembro de que algumas vezes a Débora falava assim para mim: se fosse para a igreja, você ia fazer assim? Aquilo vinha com uma facada, assim. E eu falava: não faria assim. E o que eu fazia? Recomeçava, né? Então a gente pode recomeçar em casa. Se a gente acha que tem errado ou falhado de alguma maneira, a gente pode carregar essa vida cheia do Espírito para o nosso lar. Amém? Vamos orar com toda a sinceridade ao nosso Deus. Senhor, nós te louvamos, nós te bendizemos e te exaltamos, e nós queremos pedir perdão a Ti, Pai, se nós temos, às vezes, valorizado muito esse nosso espaço dentro da igreja, ou essa nossa vida que é visível aos outros aqui nesse ambiente de culto, e talvez não tenhamos dedicado essa mesma atenção dentro da nossa casa, do nosso lar, onde a nossa família, o nosso bem precioso está inserido. O que nós queremos pedir a Ti, Deus, é que essa vida cheia do Espírito, esse Espírito que é o Teu Espírito, Espírito de Deus, Espírito Santo do Senhor, possa nos capacitar tanto a atuar dentro da igreja, porque
porque isso é preciso, é necessário, mas também a atuar dentro do nosso lar, dentro da nossa casa. Nos ensina, Pai, a ter uma vida cheia da Tua presença na nossa casa, para que quando os mares se fizerem revoltos, nós possamos, com a sabedoria do Senhor, conduzir a embarcação familiar a portos seguros. E para quando o mar se fizer calmo, nós possamos celebrar no Teu Espírito por tudo aquilo que o Senhor tem feito em prol dos nossos. Nós Te louvamos, Deus, porque se o Senhor nos transmite uma mensagem como essa, o que nós podemos perceber de Ti é que o Senhor se preocupa conosco e com a nossa família, Pai. E que o cuidado com os nossos é importante para o Senhor. Obrigado, Deus. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Vamos aplaudir ao Senhor, amém?